A Prefeitura de Porto Alegre sancionou a nova Lei Geral dos Táxis. 11 pontos de 5 emendas foram vetados pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. Entre eles, a cor dos veículos, que passaria a ser branca. Para saber o que mais muda no serviço, nós vamos conversar com o conselheiro do Sindicato dos Taxistas da capital, Mário José Costa. Seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado, boa noite. Bom, se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, 99588-2374, para você mandar mensagem de texto. Bom, Mário, vamos começar pela questão dos carros, né? O projeto propõe que a vida útil seja reduzida de 10 para 8 anos. A cor vermelho ibérico também foi mantida. Qual é a avaliação do sindicato para esses aspectos, esses primeiros aspectos? E os para-choques vão continuar pretos, hoje como é obrigatório, ou ainda pode ser discutido isso? Bom, primeiramente em relação ao ano, né, de vida útil dos carros, que está passando de 10 para 8 anos, isso muda pouco, eu acho significativo, não tem muito significado, porque a maioria dos carros, eu imagino que 80%, 90% já troque de carro num período bem menor. Sim. Né? Que muitos, eu não tenho exatamente quais são os dados aqui, mas muitos carros eram trocados com 2 anos de uso, ou 2 a 3 anos, como em função da mudança do trabalho, que diminuiu bastante, esse é de conhecimento público, né? Sim. O tempo de permanência em atividade dos veículos deverá aumentar, né? Vamos dizer assim, se trocava em 2 ou 3, talvez vá trocar em 4 ou 5, né? Mas tudo dentro desse prazo de 8 anos, que eu acho que é bem razoável. Isso não chega a afetar, assim, significativamente a categoria. Bom, quanto à cor, vocês aprovaram a manutenção? A cor é uma questão polêmica, foi bem polêmica, foi feita algumas pesquisas aí, e a cor, digamos assim, que se visava a diminuir o custo da pintura, que gira em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000, Sim. E também tem a parte de plotagem, que é um pouquinho mais ou menos isso, um pouquinho mais caro, um pouquinho mais ou menos em torno de R$ 2.000, digamos assim. Mas muitos taxistas, inclusive eu entendo que a permanência da cor do vermelho ibérico tem algumas vantagens. Veja, porque o táxi é o veículo de transporte individual que pode ser atacado na rua, né? Sim. Pelo usuário. Quer dizer, aquela cor, fora os carros que saíram e não mudaram de cor, que é uma minoria, mas aquela cor, o vermelho ibérico, ela é visualizada por pessoas com uma certa idade, digamos assim, que vão pegar esse táxi na rua, ou qualquer pessoa, de modo geral. Mas se ficasse branco, tem uma quantidade enorme de carros brancos, né? Sim. Eu acho que nós perderíamos terreno e ia confundir muito as pessoas. Então, nesse particular, eu acho que a permanência da cor, ela foi benéfica, no meu entendimento, mas a categoria é bem dividida em relação a isso, né? Que eles entendem que pouparia esse valor da pintura. Um outro aspecto que se sabe, assim, ó, que em vilas mais populares, o táxi é melhor visto, né, do que outros carros particulares que transitam, ou coisa assim, né, que os aplicativos não entram nas vilas. Sim. E a gente entende, isso já foi comentado, que o vermelho ibérico, de longe, ele é percebido e ele é mais aceito, significa uma maior segurança para o taxista. Sem dúvida. Né? Então, ele chama atenção pelo aspecto de ser visualizado, né? Tanto pelo usuário, Claro. como nesses lugares supostamente de riscos. Né? Sim. Bom, Porto Alegre é a primeira cidade a exigir o exame toxicológico e também a instituir a biometria para liberar o taxímetro a cada corrida. Essas medidas, na visão do sindicato, são positivas? São positivas, né? Mas a grande questão em relação a isso é o custo que isso significa. O caso do exame toxicológico, que será feito uma vez por ano, que até comentei com o nosso presidente, é que os caminhões é feito na renovação da habilitação, os caminhoneiros, né, a cada 5 anos, e esse exame tem uma validade em torno de 6 meses, né? Então eles ficariam 4 anos e 6 meses a descoberto, né? O exame toxicológico seria feito todo ano, seria uma vantagem para o usuário.
tem um custo isso. A questão assim, principal que envolve o taxista que está tão massacrado nesse momento são os custos. E a biometria, a gente tem que ver aspectos de eficácia desse sistema, porque já se ouviu falar e muitas pessoas já tiveram notícia de que a biometria não é um exame 100% seguro, né? E se estima que o custo também seja muito alto. Então, principalmente a biometria, o custo parece ser bastante alto. E tem que ver assim como é que vai se dar essa eficácia. Sim. Então, isso é uma questão que eu acho que está em aberto ainda. O sindicato vai debater para chegar a uma conclusão o que fazer em relação a isso. Bom, já que a preocupação inicial são os custos, eu vou colocar aqui mais dois. Né? Os táxis também deverão aceitar pagamento de cartão de crédito e débito. Sim. Né? E também a possibilidade de instalar câmeras no interior do veículo. Isso pode trazer mais segurança e também, no caso do cartão de crédito, pode alavancar ainda mais as Cartão de corridas? crédito já existe em torno de 40% da frota já existe cartão de crédito. Poderá sim alavancar, eu acredito que sim. Tem um custo, né, que é quando as pessoas fazem tem que pagar a taxa da máquina, claro. Mas tem outros recursos alternativos também, inclusive os próprios aplicativos de táxi, o aplicativo do Sintaxi pode efetuar essa cobrança. Sim. Nós temos que ver quais são os detalhes que vão ser estabelecidos para que se efetue essa cobrança, não necessariamente tenha que ser aquela maquininha. Existem máquinas que se vê propaganda na televisão, que ela pode ser feita direto com o celular, sim, talvez a um custo menor. Mas o importante, assim, e a gente é favorável que o usuário tenha essa possibilidade e talvez aumente a nossa competitividade nesse mercado que está sendo muito disputado no momento. E no caso das câmeras, isso tem um custo? A câmera, até onde eu sei, ela é opcional. Sim. É opcional, quem quiser coloca a câmera. A gente entende que a câmera, talvez o usuário que pegar um carro com câmera vai se sentir mais seguro. E o motorista também. E o motorista também, mas eu acho que a câmera não chega a ser um custo muito alto. Eu não tenho valores aqui em relação ao custo da câmera. Bom, agora tem um ponto importante aqui, também há mudanças na legislação para a emissão da identidade do condutor, o famoso carteirão. Né? Que exigências são essas e isso é positivo ou não? Basicamente, a exigência é o exame toxicológico, né? Uma coisa está atrelada à outra, né? A renovação do carteirão se daria pelo exame toxicológico. Então, assim, eu queria deixar bem claro que a ideia do Sintaxi, do nosso presidente, é que as medidas são bem aceitas naquilo que poderá melhorar o serviço de táxi. Sim. Mas, em contrapartida, tem um custo para isso. E é em relação a esse custo que a gente vai debater, está debatendo pela implantação de tudo isso. Hoje, a realidade, até para passar para quem está em casa, a gente sabe, foi noticiado recentemente, de que os táxis não reajustaram as suas tarifas, né, a sua tabela não foi reajustada, vide a concorrência que existe hoje com os aplicativos. Então, a gente teria hoje, nesse cenário, alguns custos entrando, né, para o fechamento anual do balanço do trabalho do taxista, somados a essa concorrência, essa defasagem na tabela. A tabela está defasada? A tabela está defasada, em relação aos custos, né? A tabela está defasada, mas aí a gente não sabe se aquela coisa, se ficar o bicho come, ou se correr o bicho pega, coisa assim, a gente não sabe o que é pior. Mas acreditamos que talvez um paliativo aí seria manter um pouco e ver até onde se pode suportar, porque a diminuição do serviço, ela representa, eu acho que mais de 50%. Hoje, vocês conseguem ver, em 2018, um reajuste? Ou isso tem que ser pensado já para o ano que vem? Não, eu acho que em 2018 até, quem cuida disso lá, o sindicato faz encaminhamento, mas eu acho que já passou o período de 2018. Então, só para 2019. Eu acho que poderia ser pensado. Eu não tenho a precisão dessa mas esse informação. ano é muito difícil que aconteça. É muito difícil que aconteça. Bom, no caso da categoria executiva, como é que vai ser feita essa categoria? Como é que vai ser? Olha, vamos ver assim, numa economia que a gente está vivendo, na economia que se vive hoje, né, de dificuldade financeira, isso é uma opção que se cria para quem quiser colocar os seus carros nessa categoria. Esses carros deverão ter, no máximo, 3 anos de uso, né? O valor vai permanecer o mesmo, né?
da tarifa, né? Não haverá, assim, um ganho seria, talvez, a pessoa poder escolher esse carro, mas a gente não vê muita vantagem. Mas como eu estava falando, esse momento da economia recessiva, a falta de dinheiro que existe, que é notório, é bem complicado tu ter uma categoria acima. O certo seria, digamos, talvez assim, se tivesse um abaixo mais popular, a um custo mais barato, talvez até fosse. Não, eu estou só falando assim em termos de argumentação. Mas a gente não entende que essa super categoria, essa mais elitista aí, seja uma grande solução para o taxista. Bom, só para encerrar, a gente estava falando sobre opções para que a gente possa ter uma tarifa que o usuário possa ter desconto, por exemplo, se ele está achando que o serviço é caro comparando a outros modais. Hoje, o Sintaxi tem o seu aplicativo. O passageiro que utilizar esse aplicativo, chamar o táxi por ali ou até mesmo pagar, ele pode ter descontos? Como é que vocês pensam isso? Normalmente, ele já tem um desconto de 30% quando chama o aplicativo, né? Mas, assim, a gente estuda questões de valores variáveis de acordo assim, com mais ou menos com o mercado, né? Mas ele já tem desconto. A prefeitura está abrindo na lei uma possibilidade que os aplicativos usados em táxi possam ter desconto também. Sim. Que hoje a gente tem uma certa dureza na lei aí que não permite que, por exemplo, um táxi na rua ou um táxi de um ponto fixo possa praticar o desconto. A gente já tentou fazer e não tivemos êxito, porque tem uma lei que proíbe, diz que tarifa pública não pode ter desconto, coisas nesse sentido. Mas eu acho que a gente talvez tenha uma conquista em relação a isso, que possa praticar, e vai depender, assim, do movimento que se vai ter, né? Quer dizer, uma pessoa que vai da Zona Norte até a Zona Sul, né, levando um passageiro que cobra um preço cheio, ele com certeza optaria por voltar, para não voltar vazio, voltar praticando algum desconto. Né? Sim, claro. Quer dizer, o difícil talvez seja implementar esse tipo de coisa. Bom, a gente vai acompanhar, né, os desdobramentos dessa nova lei. Fica aqui aberto o espaço e a gente sempre agradece ao Sintaxi que nos ajuda, né, prestando esses esclarecimentos à população e que a gente possa ter um bom convívio no trânsito, em todos os modais. Correto. Um abraço a todos os taxistas que estão nos assistindo agora. Obrigado, Muito Mário. obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado por nos atender.